Olá, amigo. Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Hake. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente por todo o mundo, através da bênção da tecnologia, conseguimos compartilhar seus ensinamentos atemporais com você em seu idioma original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos. E se você me permitir um momento, eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo, e eu te agradeço porque tens um plano para cada um deles, porque os conheces pelo nome e porque te aproximas deles, chegas perto deles e ministras aos seus corações. Abençoamos esses ensinamentos. Abençoamos todas as pessoas que estão assistindo. Agradecemos a Ti, Jesus, por estares presente na vida deles com milagres, provisão, cura, tudo o que eles precisam, por estares ao seu lado nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. O amor da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensino de hoje, e estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensino de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Hoje à noite estou pregando sobre uma palavra e você verá como o Espírito Santo se moveu neste culto, reuniu tudo isso e orquestrou, mas estou pregando sobre uma palavra. Essa é a palavra-chave para abrir o miraculoso em todas as áreas da sua vida. Se você tem um cônjuge difícil, esta é a palavra para mudá-lo. Se você tem filhos que às vezes você pensa, Deus, como é que eu me tornei pai, mãe? Se você tem uma situação financeira que é como uma montanha, quando você olha para ela, parece tão impossível e tão desesperadora. Se você tem um problema físico do qual disseram que você não vai se recuperar e que vai morrer, esta palavra vai te ajudar a superar. Se você tem depressão, se está preso a algum tipo de escravidão e parece que nunca vai conseguir sair disso, como eu poderia superar? Esta palavra vai te ajudar a superar. Sabe, você já disse, onde está Deus quando estou em crise? Bem, esta palavra vai te levar até Deus na crise. Muitas vezes perguntamos, onde está Deus em momentos tão terríveis? Esta palavra te ajudará a superar. Essa palavra é a gratidão. Agora, a Bíblia diz, você entra por suas portas com gratidão e em seus átrios com louvor. Salmo 100, versículo 4. Então, para até mesmo entrar, você tem que vir com o quê? Gratidão. Você diz, bem, eu não sabia disso. Isso destrava tudo. Você vai ver que Jesus usou essa palavra. Esta é a palavra mais poderosa que Jesus usou quando esteve na terra. E se foi suficiente para Jesus e destravou o milagroso para ele, também vai destravar o milagroso para você e para mim. Quando comecei a perceber isso, sabe, e claro, você estuda a Bíblia, sabe que deve dar graças em todas as coisas, fazer seus pedidos com gratidão. Mas eu vi algumas coisas novas que nunca tinha visto. Foi uma revelação tremenda para mim sobre dar graças. E então, quando você observa, verá que isso abre o caminho para você se aproximar de Deus, mas também destrava o poder sobrenatural de Deus. Depois, a outra coisa que notei, a ingratidão leva a 3 coisas. E esse é o lado negativo disso. Isso leva à degradação espiritual, leva à murmuração e leva a uma atitude negativa que envenena a alma. O lado negativo disso é realmente muito ruim, mas o lado positivo é simplesmente poderoso. Agora, vamos pensar nisso por um momento. A palavra graças em espanhol, o que significa? Obrigado. Tudo bem? Mas você sabe o que é graças? Vem da palavra graça. Então coloque a mão no seu coração para eu não esquecer. Gracioso vem da palavra graça. Então quando você agradece, em que você está entrando? Graça, certo? Grace é italiano. Grace em italiano, a base dessa palavra é graça. Merci em francês, a base de merci é graça. Eucaristo em grego, a base dessa palavra é graça. Então, se olharmos para Hebreus 12, 28, e você pode apenas anotar essa escritura, diz: portanto, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Graça aqui é gratidão. Portanto, recebemos um reino que não pode ser abalado, retenhamos a gratidão. Porque quando você entra em gratidão, você entra em graça.
Ao entrar na graça, você entra no poder sobrenatural de Deus. Sem gratidão, você não pode entrar no sobrenatural. Então saímos por aí dizendo, meu marido é tão malvado, minha esposa é tão feia. Sabe, a gente diz, você é a razão pela qual meus filhos são feios. Nós andamos por aí com todo tipo de coisa. Não tem nenhuma rainha na minha cama king size. Esses são alguns títulos de músicas, se você conseguir imaginar. Eu penso, quem inventou isso? Eles são simplesmente terríveis. Você sabe. Eu te levaria para uma briga de cães, mas você com certeza venceria. Esse é o nome de uma música. Então as pessoas dizem coisas assim e se perguntam, por que as coisas não são melhores? Porque, esse tipo de palavra não te traz graça. E se você não entrar na graça, você não vai entrar no sobrenatural. Então começamos a ver aqui que Deus se importa muito com a gratidão. Agora, isso foi tirado de Colossenses 3, versículos 15 a 17. E que a paz de Deus governe em seus corações, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinando e aconselhando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Agora, pessoal, paz de Deus governe seu coração, chamados em um só corpo, sede gratos. Deus não disse, eu gostaria que vocês fossem agradecidos. Ele ordenou que vocês fossem agradecidos. E o motivo pelo qual muitas vezes não temos paz, estamos angustiados e perturbados, é porque não estamos dando graças. Então, não estamos vivendo na graça, não estamos vivendo no sobrenatural. E eu percebi que, antes de entrarmos em algumas coisas realmente grandes que vamos fazer, eu acordo à noite e sinto como se fosse ter um ataque de pânico, E você pensa, querido Deus, por que eu achei que deveríamos fazer isso? Foi o Senhor que me disse isso? Provavelmente não é Ele, e fracassaremos ao tentar. Ou vou ao Paquistão e algum muçulmano me mata. Sua mente divaga por isso. Ao repassar tudo, descobri como sair. Apenas comecei a agradecer a Deus. Deitado na cama, você diz, Deus, obrigado pelo Wally, Sarah, Reese e Michael. Obrigado por respirar e pela minha saúde. Eu te agradeço pela igreja maravilhosa que temos. Você começa a agradecer e quer saber? Você vai dormir. Por quê? Porque você entrou em paz. Porque quando você começa a dar graças, você entra em paz. Você está na graça. E assim, você está no lugar onde Deus pode fazer algo muito poderoso nessa situação. Porque a gratidão abre o poder milagroso. Agora, deixe-me te contar outra coisa. As pessoas falam, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero permanecer embriagado no Espírito. Mas um dos sinais de estar embriagado no Espírito Santo é que você é grato. E está escrito em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E diz para dar graças. Cheio do Espírito Santo, você dá graças. Percebo o quanto estou cheio pela minha gratidão. Quando murmuro e reclamo, não estou embriagado no Espírito. E Deus quer que estejamos embriagados no Espírito Santo. Isso é verdade? E um dos sinais é que você é grato. Então, à medida que permanecemos gratos, acredito que permanecemos cheios do Espírito. Se você permanece cheio do Espírito, vai permanecer cheio da unção. Se você permanece cheio da unção, vai permanecer cheio do sobrenatural. Quando compramos este prédio, eu tinha algumas atitudes realmente negativas e muita murmuração, porque parecia grande demais. E ao invés de olhar para um Deus tão grande, eu olhei para um prédio tão grande e para a grande quantia de dinheiro que seria necessária para fazer isso. Então eu ficava passando por essa situação. Era simplesmente terrível. Então um dia eu estava andando por este prédio. Ainda não tínhamos nosso santuário nem nada. E eu simplesmente comecei a agradecer a Deus pelo prédio. Eu disse, Deus, obrigado por este prédio tão bonito. Olha só para isso. Tijolos tão bonitos. É tão atraente. O Senhor foi doce comigo e me encorajou pelo prédio. Ele disse, por que não me agradece pela equipe? Ele disse, esses tijolos vão se deteriorar, mas eu te dei pedras vivas maravilhosas. Sabe? E ele começou a me levar para uma área do sobrenatural, porque eu comecei a agradecê-lo e a entrar em um lugar onde ele podia liberar sua graça e fazer coisas maravilhosas. Quero que você observe a diferença entre os leprosos. Então, eu realmente gostaria que você abrisse sua Bíblia para que possa ler isso.
Depois vou te mostrar como Jesus usou a gratidão e o quão poderosa ela foi para ele. Então, abra sua Bíblia em Lucas 17. Veja os versículos 11 a 13. Isso, eu nunca tinha percebido isso até recentemente. E isso é uma verdade poderosa para mim. Isso me encorajou tanto em relação à minha vida. Sabe, a gente pergunta, onde está Deus quando a crise chega? Deus está na sua gratidão. Ou Deus não está porque você não está sendo grato. É simples assim, essa palavra pode fazer isso. Veja Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que ficaram de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos os 10 foram curados fisicamente, se você se lembra. Todos eles. Todos os leprosos foram purificados, todos eles foram curados, mas nos versículos 15 a 19, um deles, ao ver que estava curado, voltou e em alta voz glorificou a Deus, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e ele era samaritano. E Jesus respondendo disse, não foram 10 os que foram purificados? Mas onde estão os 9? Eles não foram encontrados, Encontrado aqui, voltou para dar glória a Deus, apenas este estrangeiro. E ele lhe disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Todos digam. Agora, havia 10 leprosos, mas apenas um foi restaurado por completo. Você pode perguntar, bem, o que você quer dizer com por completo? Agora, é exatamente isso que significa. Ser completo significa espírito, alma e corpo. Então, isso significa que este leproso vai para o céu. Este leproso tem uma nova autoimagem. Este leproso tem suas necessidades financeiras supridas. Este leproso está fisicamente curado. Por quê? Porque ele voltou e fez o quê? Ele agradeceu. Os outros 9 partiram curados, mas recusaram o reino. Este voltou, agradeceu e foi restaurado. Qual o impacto da gratidão em sua vida? Isso vai te fazer o quê? Todo. Porque isso te coloca na graça de Deus, e quando você entra na graça de Deus, você entra em quê? Sobrenatural. É o caminho para o poder miraculoso e atuante de Deus. Então olhamos para ele e dizemos, uau, isso é muito impactante. Mas vamos olhar para Jesus. Porque sabe, você pode inventar muitas desculpas. Bem, você não sabe o quão difícil é a minha situação. Você não sabe o quanto é difícil para mim. Você não sabe pelo que estou passando, Marilyn. Você nunca passou por nada parecido com o que eu passei. Mas vamos apenas olhar para Jesus. Se isso funcionou para Jesus, não funcionaria para você também? Então não invente todas as suas desculpas. Apenas deixe suas desculpas de lado. E vá em frente, certo? E vamos ver o que aconteceu com ele. Agora, isso está em João 6, versículos 11 e 12. E é quando ele está com todas aquelas pessoas que vieram ouvi-lo, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e não há comida. Eles estão no deserto. E ele está perguntando aos discípulos o que eles deveriam fazer. Então, um dos discípulos disse, bem, há um menino aqui, ele trouxe um lanche e Jesus pega os pães. E quando ele deu graças, distribuiu aos discípulos e os discípulos aos que estavam sentados. E da mesma forma dos peixes, tanto quanto quisessem. Agora repare que ele não foi até Deus dizendo, Deus, temos um problema. Temos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e eles estão com fome e não podemos mandá-los de volta porque vão desmaiar no deserto, é muito longe. Deus, o que vamos fazer? Eu repreendo o diabo em nome de Jesus, que atrapalharia essa situação. Ele não fez nada disso. Tudo o que ele fez foi o quê? Vamos lá, me diga, o que ele fez? Ele deu o quê? Foi só isso que ele fez? Isso é suficiente? Se você agradecesse pelo que tem na sua carteira, Deus poderia enchê-la ainda mais? Se você agradecesse pelo emprego que tem agora, Deus poderia te elevar? Se você agradecesse pelo dinheiro que tem no banco agora, Deus poderia colocar mais lá? Sim? Funcionou para Jesus? Quantos foram alimentados? Bem, 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso é verdade? Eles tiveram o suficiente? Ele disse, quando estiverem satisfeitos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca.
Você percebeu que tudo o que ele fez foi dar o quê? Obrigado. Mas quando vocês entram por suas portas com espadas e em seus átrios com elas, em que estão entrando? Você está entrando na graça e está entrando em quê? O sobrenatural. E posso garantir que os discípulos entenderam. Eles entenderam. Eles entenderam. Veja o versículo 23, porque estou brincando agora. Como assim? Chegaram outros barcos de Tiberíades, mas não ao lugar onde eles comeram pão. Depois disso, o Senhor deu graças. O que mais lhes chamou a atenção naquele dia? Não se tratava apenas da multiplicação dos pães, mas sim do que Jesus havia feito. O quê? Dado o quê? E disseram que foi o ato de agradecer que trouxe esse milagre. Agora, observe esta passagem das Escrituras. É uma passagem bíblica simplesmente repugnante. É nojento. 1 Tessalonicenses 5,18. Não só diz, você sabe, em Filipenses para fazer seus pedidos com ações de graças, mas este versículo é simplesmente repugnante. Diz, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Todo mundo diga, tudo. Diga de novo. Diga de novo. Diga de novo. Agora, o que vai acontecer se eu der graças em tudo o dia inteiro amanhã? Em que vou me meter? Isso é verdade? E se eu entrar na graça, em que vou me meter? Sobrenatural. Então, devo agradecer a Deus pelas pessoas más? Vou agradecer a Deus quando as circunstâncias não forem favoráveis para mim? Devo agradecer a Deus se o Ali quiser que eu vá para o Nebraska e eu detestar ir para o Nebraska? Você está me ouvindo? Não dizia em algumas coisas, dizia em quê? Todas as coisas. Por quê? Deus queria que você vivesse uma vida sobrenatural? Queria? Ele queria que você fosse? Ah, sim. Ele queria que você fosse sobrenatural. E veja, eu olho para uma coisa. Quando você não agradece e começa a murmurar, você envenena a sua alma. Agora, se alguém tivesse um copo de alguma coisa e nos oferecesse, sabe, e nós soubéssemos que era venenoso, nós diríamos, não, eu não vou tomar isso, eu não vou tomar isso. Mas estamos envenenando nossas almas com nossas murmurações e reclamações. Sabe, já vieram até mim e disseram, eu posso te dar uma lista das coisas que estão erradas com esta igreja. Pessoal, eu não preciso da sua lista do que está errado com a igreja. Então pode ficar com ela, sabe? Porque isso vem de murmuração, lamúria, reclamação e orgulho. Porque não sabemos. Entramos num julgamento perigoso. Ouve o que digo, observo quem murmura assim e sabem dizer o que há de errado com todos na igreja. Elas se envenenam porque vivem na ingratidão, falta de reconhecimento, murmuração e lamúria e, eventualmente, envenenam a própria alma. E são elas que acabam perdendo. Eu não quero me envenenar e você também não quer se envenenar, certo? E esse é o outro lado da questão. E nós não podemos nos dar ao luxo de seguir por esse caminho. E eu gosto disso sobre o céu. Quando você chegar ao céu, ele não vai dizer, e o que havia de errado com o seu marido? Me dê uma lista. E o que havia de ruim na sua vida em Denver, Colorado? Me dê uma lista. E ORCC, me dê uma lista do que os pastores fizeram de errado. Não é isso que eles vão fazer no céu. Isso é o que eles vão fazer. Isso está em Apocalipse 7:12. Você não vai aproveitar o céu se for um murmurador aqui, porque lá você vai estar fora de lugar. Porque está escrito, eles dizem, amém, bênção, glória, sabedoria e o quê? Ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre, eternamente. Agora vamos apenas agradecer a Deus. Senhor, nós apenas te agradecemos pelo que estás fazendo. Vamos lá, louve a Ele em voz alta. Nós apenas te agradecemos por essa pessoa, por essa situação, essa circunstância, essa falta, essa dívida, essa derrota, esse lugar. Nós apenas te agradecemos por isso. Porque cremos, ao te agradecer, que a tua graça está entrando nisso e que tu estás trazendo o miraculoso. Nós apenas te agradecemos e te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. Queremos nesta noite nos comprometer com uma vida de gratidão, porque queremos comprometer nossa vida com o miraculoso e o sobrenatural. E, Senhor, nós liberamos isso quando entramos nessa ação de graças.
Jesus liberou o sobrenatural quando deu graças, multiplicando pães, ressuscitando mortos. Aleluia. Os 2 milagres mais sobrenaturais de seu ministério na terra aconteceram durante o dia de ação de graças. Aleluia. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus nos serviu. Cada um de vocês está assistindo e estamos animados para ver o que Deus fará em suas vidas. Eu recomendo que você se conecte com outros cristãos e crentes em sua região. É importante que entremos em comunidade e sejamos parte do corpo de Cristo juntos. Para mais recursos e ensinamentos, por favor visite miraclewordministries.org. Adoraríamos manter contato com você e ouvir como Deus está falando em você e através de você, e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia maravilhoso.